Olá meus amigos, eu sou o Jefferson Araújo e esse é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Esse é um vídeo diferente daqueles que nós temos publicado aqui no canal. É a primeira experiência com o formato de perguntas e respostas. Foi o resultado de uma publicação que fiz lá nos stories, na página do Instagram, e então os seguidores enviaram perguntas com temas diversos. E a proposta do vídeo é respondê-las. Óbvio que nós não teremos tempo de responder todas as que foram enviadas, mas a minha intenção é fazer novos vídeos nesse formato aqui no canal. Por isso eu preciso do seu feedback, que você coloque aqui nos comentários o que você acha de vídeo como esses, suas opiniões, sugestões, críticas. Eu preciso ter o seu retorno para saber se você gosta de vídeos nesse formato. Sem mais enrolação, vamos à primeira pergunta. Se vivemos no fim do tempo do fim, por que a Igreja Adventista não foca em Daniel e Apocalipse? Simplesmente porque se a Igreja fizesse isso, ela estaria negligenciando o cumprimento da sua missão. Ah, mas como assim se o grande diferencial da Igreja é a pregação de profecias? Eu me explico e lembre-se que quem vos fala é alguém que acredita e que tem valorizado demais a importância da pregação profética. Mas vamos lá. Primeiro, é preciso compreender que a missão da Igreja Adventista é pregar a verdade presente. E esta, por sua vez, é a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. E quando você se aprofunda no tema do terceiro anjo, tanto na Bíblia como nos escritos de Ellen White, nós entendemos que profecias é apenas uma parte da mensagem do terceiro anjo, ou da terceira mensagem angélica. Nela também está contido o tema da saúde, da ciência da verdadeira educação, da justificação pela fé, as doutrinas peculiares à Igreja Adventista, como o sábado, santuário, mortalidade da alma, juízo investigativo e outras crenças, e, além disso, Cristo, que é o grande centro, é o foco, ele sim é a razão de existência da igreja e também dessa mensagem. Portanto, a igreja não pode focar em profecias. Embora eu concorde com você que há uma necessidade tremenda de nós apresentarmos as profecias para o povo, a fim de que entendamos o tempo que vivemos. Daniel e Apocalipse são livros fundamentais, mas é um erro quando eu penso que devo focar o ministério da igreja em profecias. O foco deve ser Cristo e todo o restante são meios para chegarmos a esse fim. Um outro detalhe que reforça o meu argumento: os próprios discípulos e os cristãos do primeiro século acreditavam viver no tempo do fim ou nos últimos dias. Prova disso é que eles entendiam que Jesus voltaria naquela geração. E nem por isso, por crer que Jesus voltaria naquela época, eles deixaram de pregar outras coisas para dar uma ênfase especial às profecias. Muito pelo contrário, nós vemos no Novo Testamento que tinham muitos assuntos ali. Talvez o mais destacado na igreja cristã primitiva foi o tema da justificação pela fé, principalmente por influência do apóstolo Paulo. Concluo então dizendo que é preciso ter muito cuidado para não deixarmos com que, ao termos uma aversão ao formalismo e ao liberalismo, que o diabo nos empurre para o fanatismo. Quando eu priorizo algum tema da missão da igreja em detrimento de outros, isso é desequilíbrio, ou seja, extremismo ou fanatismo. Nós precisamos focar a missão em Cristo e todo o restante, saúde, educação, família, justificação pela fé, profecias, são meios para chegarmos à finalidade máxima do Evangelho, que é levar pecadores arrependidos a fim de serem convertidos e regenerados aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se a mensagem do terceiro anjo é uma ameaça, como poderia ser a mensagem de justificação pela fé? Essa é uma pergunta bastante interessante que foi motivada por uma citação de Ellen White e eu gostaria de compartilhar com você. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. A terceira mensagem angélica está lá em Apocalipse 14, versos 9 até o 12, e ela é literalmente uma ameaça. O Senhor ameaça com a sua ira as 7 últimas pragas, como está em Apocalipse 15, 1 e Apocalipse 16, 1 também. Todos os adoradores da besta, o papado,
da imagem da besta, o protestantismo apostatado, e da marca da besta, que é o domingo imposto como decreto obrigatório. Todos esses que se curvam diante desse sistema, são ameaçados com a ira de Deus, o derramamento das 7 últimas pragas. Justificação pela fé, por sua vez, é o conteúdo do Evangelho, é o perdão oferecido gratuitamente por Deus. Ellen White vai dizer que justificação pela fé é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó da terra, para que Deus faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, como Deus age para lançar a glória do homem no pó da terra? É justamente através de uma mensagem de juízo. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, Deus, antes de apresentar a Adão e Eva a sua graça, as vestes de cordeiro, ele primeiro, do versículo 15 até o versículo 20, apresentou uma série de consequências do pecado. Em outras palavras, os juízos dele sobre o pecador e sobre o planeta caído. No mesmo Monte Sinai, nós vemos que antes de Deus dar o santuário, ele primeiro deu a lei. Em meio de terremoto, trovões, fogo, o povo ficou desesperado. E depois do povo sentir uma necessidade profunda de salvação e de misericórdia, a partir do juízo de Deus, então o Senhor apresenta o seu plano de redenção por intermédio do santuário. Usando também o exemplo de João Batista, eu gostaria de compartilhar uma citação muito interessante com você. Preste bem atenção que você vai enxergar essa dinâmica nela. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção. Os anjos ministradores apresentam-lhe os terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento da necessidade e instigar ao brado: o que devo fazer para me salvar? Então, a mão que humilhou até o pó ergue o penitente. A voz que repreendeu o pecado, expôs à vergonha o orgulho e a ambição, indaga com a mais terna simpatia: que queres que te faça? O Senhor, ele pesa a sua mão sobre o pecador com uma mensagem extremamente ameaçadora. Como diz o pastor John MacArthur, a mensagem do evangelho confronta o pecador. Então, primeiro Deus confronta, Deus convence, Deus humilha o coração do pecador, abatendo-o até o pó da terra com uma ameaça, o que faz a mensagem do terceiro anjo. E então, a partir da mensagem de juízo, há um sentimento de necessidade profunda de salvação em Cristo Jesus. Essa é a relação que há entre justificação pela fé e a mensagem do terceiro anjo. O que acha da teoria da volta de Jesus em 2027? Bom, essa conclusão vem a partir de algumas interpretações de citações de Ellen White sobre os 4.000 anos e os 6.000 anos. O problema é que a interpretação é bastante equivocada, e digo isso com toda segurança, porque quando você analisa os escritos de Ellen White, por exemplo, sobre os 4.000 anos, ela diz que durante 4.000 anos a raça humana foi enfraquecida pelo pecado, diz que por 4.000 anos as cerimônias apontaram para a morte de Jesus, e ainda fala também que durante esse mesmo período Satanás operou contra Deus. Então é muito difícil você concluir se esses 4.000 anos terminaram com o nascimento de Jesus, com o batismo dele, com a morte dele. Não há precisão. Sem contar que é possível que Ellen White tenha simplesmente arredondado o tema, o que é muito mais provável. Portanto, é muito temerário, não há embasamento sólido para você querer dizer qual foi a data precisa do cumprimento dos 4.000 anos. Esse é o primeiro equívoco. Já tivemos alguns cristãos que, partindo desse pressuposto, entenderam que Jesus voltaria em 1996, levando em consideração o tempo do nascimento de Cristo. E agora as pessoas levam a interpretação para o tempo do batismo de Jesus no ano 27. Um outro problema está em relação à questão dos 6.000 anos. Ela fala dos 6.000 anos usando várias expressões diferentes. Por exemplo, ela diz que por 6.000 anos Satanás estava lutando contra Jesus. Diz que durante quase 1.000 anos
Em outros lugares, ela usa o termo durante 6.000 anos. Tem a fé edificado sobre Cristo. No outro lugar, através de 6.000 anos, incessante transgressão do homem tem trazido doenças. Então veja como ela varia a aplicação do termo 6.000 anos. Em algumas citações dá a entender que eles já se cumpriram, outros que eles ainda vão se cumprir, em outro lugar que eles estavam a ponto de se cumprirem. Enfim, é a mesma conclusão dos 4.000 anos. É bem provável que ela estivesse arredondando quando se referia ao assunto. Agora, o que mais me induz a rejeitar completamente essa teoria da volta de Jesus em 2027 é justamente porque tanto na Bíblia como em Ellen White nós encontramos declarações veementes contra pregações com datas marcadas. Ainda que alguns queiram dizer que, embora a Bíblia nos proíba identificar o dia e a hora apenas e não o ano, me desculpe, mas isso é apenas uma enrolação para tentar justificar uma mensagem equivocada, onde nós temos proibições bíblicas e do espírito de profecia. Para quem desconhece, leia, por favor, o capítulo 23 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Ali ela faz várias advertências quanto ao perigo de marcação de datas. Eu me lembro aqui de um hoje dissidente chamado Christian Silva, lá da Argentina, e na época ele começou a pregar data para o decreto dominical, dizendo que o decreto viria em março do ano de 2011, se não estou equivocado. E ele chegou a dizer na ocasião que se a marcação falhasse, que ele poderia ser taxado como um falso profeta. Sabe o que aconteceu? O decreto dominical não saiu, mas qual foi a conclusão que ele chegou? Diz ele que os estudos estavam baseados nos escritos de Ellen White e que então, se o decreto não se cumpriu em março de 2011, Ellen White era uma falsa profetisa. E ele até hoje chama Ellen White de Jezabel e diz que ele é o Elias que denuncia a Jezabel dos dias de hoje. Inclusive incentiva os seus seguidores a queimarem os livros de Ellen White. Você entende o absurdo? É muito perigoso quando eu começo a seguir mensagens que contrariam aquilo que está claro na Bíblia e nos escritos do Espírito de Profecia. Sobre o assunto de marcação de datas, a maior lição que eu tirei para a minha vida, além dos textos da Bíblia e de Ellen White, vem de Guilherme Miller. Apesar dele ter anunciado o advento de Jesus Cristo para 1843 e depois 44, quando Joshua Himes perguntou a ele qual seria a nova data, então, de expectativa para o segundo advento, olha que resposta fenomenal que ele deu para o seu amigo. Fixei minha mente em outro tempo, e aqui pretendo ficar até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje, até que ele venha. Então eu concluo com essa frase. Não importa o ano exato quando Jesus voltará. Nós devemos estar preparados hoje, hoje, hoje e até o dia da sua vinda. Sobre o dia e a hora da vinda de Jesus, o Senhor dirá isso para os seus servos, mas apenas naquela ressurreição especial que acontecerá durante o tempo de angústia e durante os sinais do livramento do povo de Deus. Eu só preciso fazer um complemento que eu havia esquecido sobre a importância de entender a missão da igreja. Nós já falamos que a mensagem do terceiro anjo é o nosso propósito de existência. E quando eu a compreendo, não há necessidade de marcação de datas. Esse tema se torna extremamente irrelevante frente a um conteúdo tão pleno e poderoso como é a terceira mensagem angélica. Isso não é algo da minha pessoa, mas Ellen White, e eu compartilho com você a citação, nos adverte quanto a essa questão. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso reavivamento despertado por pregarem sobre o tempo, mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Vi que esta mensagem pode sustentar o seu fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la, e que ela irá em grande poder e fará a sua obra e será abreviada em justiça. Então, como eu acabei de dizer, ao entender a mensagem do terceiro anjo, o conteúdo de datas, de marcação de datas, de tempo estabelecido,
perde totalmente a sua importância. Quando compreendermos a nossa missão, nós deixaremos de anunciar mensagens com datas estabelecidas, seja por decreto, para a volta de Jesus, juízo dos vivos, fechamento da porta da graça, ou seja lá o que for. Resta-nos, portanto, entender profundamente a nossa missão, a mensagem do terceiro anjo. Gostaria que falasse do pastor Samuel Ramos. Vejo alguns adventistas contra ele. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu não tenho absolutamente nada para falar do pastor Samuel Ramos, porque eu não o conheço. Eu só estive com o pastor Samuel Ramos uma única vez, quando, na igreja onde eu congrego, ele esteve lá, a igreja da Água Verde, aqui de Curitiba, e ele foi visitar a igreja em um sábado para assistir o culto. Quando então, na saída, nós estávamos ali no pátio da igreja, pronto para almoçar, e eu vi o pastor Samuel Ramos, ele me reconheceu, eu também o reconheci, nós nos cumprimentamos, ele sentou numa outra mesa com um casal que eu imagino que o conhecia, e ele ficou almoçando ali e eu com os meus amigos. Porém, eu conheço pessoas que têm uma relação próxima do pastor Samuel, e essas pessoas dizem que ele é um excelente cristão, um homem com uma vida piedosa, um servo de Deus. Então eu não tenho absolutamente nada, seria até uma injustiça falar algo do pastor ou sobre o pastor Samuel Ramos. O que eu tenho para lhes dizer é da minha discordância com as interpretações proféticas do pastor Samuel. E eu peço por gentileza que nós sejamos maduros aqui para conseguir fazer a distinção, e antes que alguns comecem a me acusar ao afirmar que eu tomo posições como essa que tomarei aqui, porque a igreja me paga, porque eu sou mercenário, sou vendido para a igreja, isso é de uma infantilidade, são teorias conspiratórias, como se para que eu fosse sincero, eu precisasse acreditar no que essas pessoas acreditam. Então, isso é um absurdo, é uma criancice. Eu espero que nós aqui sejamos cristãos maduros para entender que eu posso discordar da crença de outros sem que isso seja levado para o campo pessoal. E eu discordo veementemente da maioria das interpretações proféticas do pastor Samuel Ramos. Eu disse há pouco que entre ficar com a hermenêutica, com a interpretação de algumas pessoas, de alguns indivíduos, e ficar com alguém que eu reconheço como profeta de Deus, no caso Ellen White, eu prefiro sempre ficar com Ellen White. E quando o pastor Samuel Ramos, um exemplo, fala sobre as trombetas, aplicando-as ao futuro, e dizendo que há dupla aplicação nessa interpretação, eu prefiro ficar com o que Ellen White diz no Grande Conflito, aplicando a interpretação da quinta e sexta trombeta para o ano de 1840. Não foi uma interpretação de Ellen White, mas sim de um millerita chamado Josias Litt, dizendo que nesse ano, se eu não me engano no mês de agosto, o Império Turco-Otomano cairia. E ela chega a usar a seguinte frase, olha só que interessante. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Então ela entende que houve um cumprimento profético, sim, no ano de 1840, e ela relaciona isso a versículos da quinta e da sexta trombetas. Agora, dizer que há dupla aplicação, isso é algo muito perigoso, porque é oriundo da minha mente criativa, entendeu? Quando eu não tenho um profeta ou alguma orientação de Deus dizendo, como no caso de Mateus 24, Ellen White diz claramente, essa profecia é uma profecia de dupla aplicação. Jesus falou de eventos da destruição de Jerusalém e dos últimos dias. Agora ela não diz isso sobre as trombetas. Então é perigoso dizer que em determinadas profecias há sim dupla aplicação. Outro caso é de Apocalipse capítulo 13, relacionado aos 42 meses. O pastor Samuel aplica isso para o futuro, dizendo que é uma visão literal de 3 anos e meio literais de perseguição contra o povo de Deus. Mas isso está contradizendo o que Ellen White afirma no livro O Grande Conflito, novamente, na página 439. Olha o que ela diz, como ela é categórica ao interpretar os 42 meses. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Os 42 meses, atenção, são o mesmo
tempo, o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Então ela mesmo já agora faz a aplicação. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Então o texto que nós lemos não dá margem para dupla aplicação. Ellen White é bem enfática ao dizer que os 42 meses se cumpriram durante os 1260 anos de supremacia papal. Agora, entre ficar com a visão humana, e eu não estou aqui julgando, entenda, a sinceridade, a honestidade, a piedade da pessoa não tem nada a ver com isso, mas é um ser humano, não é uma pessoa inspirada. Ellen White sim é inspirada. Nós, quando estudamos a Bíblia, há um termo técnico na teologia que é a iluminação. Quando eu me permito ser orientado pelo Espírito Santo, estudo a palavra de Deus, interpreto as coisas que estão ali, se de acordo com a visão bíblica, eu fui iluminado. Mas Ellen White ela não foi apenas iluminada, ela foi inspirada por Deus. Ela teve revelações diretas vindo da parte do Senhor. Se aqui houvesse dupla aplicação, é óbvio que ela falaria. E o último exemplo que eu dou é de Apocalipse 11. E esse para mim foi realmente o mais chocante, o que eu achei mais absurdo, porque se bem é certo que Ellen White não destrincha capítulos do Apocalipse para nos dar uma interpretação plena desses capítulos, ao menos o capítulo 11 é um que no livro Grande Conflito, capítulo 15, ela realmente dá detalhes do cumprimento dessa profecia, aplicando-a para o passado na Revolução Francesa. E quando eu vi um vídeo do pastor Samuel aplicando o capítulo 11 para o futuro e novamente fazendo menção aos 42 meses, que lá no Grande Conflito, página 266, Ellen White também aplica para o passado, para o mesmo período medieval. Olha só, eu vou ler aqui a citação, ela diz assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Então, mais uma vez, e ali ela vai dizer que a besta que sobe do abismo é a França na época da Revolução, diz que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Enfim, queridos, chega a ser assim um pouco assustador, eu confesso. E aí eu fiquei mais preocupado ainda quando vi uma publicação do pastor Samuel Ramos usando aqui um argumento que, me desculpe, mas eu tenho que ser muito sincero com vocês, de dissidentes. Ele disse assim: eu não respondo os ataques, eu prego a verdade usando a Bíblia. Os pastores que me atacam usam Ellen White de forma errada. Nunca foi intenção dela que os seus escritos explicassem a Bíblia. Só a Bíblia explica a Bíblia. Então, como eu disse, eu me preocupo com essa linha de raciocínio. Na verdade, muitos teólogos liberais até usam esse tipo de argumentação. Eu particularmente, embora acredite que a Bíblia é suficiente, o papel de Ellen White para a igreja nos últimos dias é justamente o mesmo papel de João Batista. Quando o povo judeu, vindo de um período de 400 anos de silêncio profético e influenciados profundamente pela filosofia grega, passam a interpretar a Bíblia de forma equivocada, a Torá, desenvolvem a Mishnah, a Gemara, Deus então envia João Batista para elucidar citações do Antigo Testamento que o judeu já não entendia mais. Quando João Batista, por exemplo, aponta para Jesus dizendo: este é o Cordeiro de Deus, aquilo não era uma doutrina nova, era uma doutrina do Antigo Testamento que João estava apenas fazendo brilhar aos olhos dos judeus que já não entendiam mais as coisas. É o mesmo papel de Ellen White. Ellen White não traz novas doutrinas, novas visões, novas orientações, não. Ela é uma lanterna que nos ajuda a tatear em lugar escuro.
Então, queridos, eu me preocupo bastante quando vejo uma linha de pensamento como essa, porque ela vai, inclusive, de encontro, ela é contrária ao papel justo de Ellen White no seio da Igreja Adventista, que é nos ajudar a entender a Bíblia. Tenho chamado Ellen White, inclusive, de um microscópio de Deus. Então, enfim, não tenho nada contra o pastor Samuel Ramos. Se o visse pessoalmente, daria um abraço nele, o cumprimentaria, mas não concordo com as interpretações proféticas dele. Fiquei muito triste, inclusive, quando vi algumas mensagens agressivas num vídeo que eu gravei falando sobre 1929, onde nem citei o nome do pastor Samuel Ramos. Fui extremamente tranquilo ali, nada agressivo, apresentando o meu pensamento sobre aquele assunto, e muitas pessoas me acusaram ali de coisas absurdas. Eu espero que Deus perdoe essas pessoas de verdade e que amadureçam, porque na trajetória cristã, se você pode saber tudo de profecia, mas se você não tiver um caráter humilde, maduro, cristão, para lidar com o contraditório, me desculpe, mas o conhecimento profético não adianta absolutamente nada. A porta da graça se fechará primeiro para os adventistas. Por quê? Realmente a graça termina para algumas pessoas antes do que para outras. E é possível concluir isso por algumas experiências bíblicas e mesmo por citações do espírito de profecia, de Ellen White. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, nós vemos que a graça ela encerrou para os sodomitas antes do que para a mulher de Ló. Enquanto os sodomitas já estavam condenados, perdidos, a mulher de Ló ainda teve a oportunidade, ela quase conseguiu escapar, quando ao olhar para trás, ali foi o ponto culminante do fechamento da porta da graça para ela. Então a gente observa que a graça ela é realmente flexível, e o que determina de fato o fechamento da porta da graça são as nossas escolhas. E isso, portanto, não é um ato arbitrário da parte de Deus. Eu quero ler uma citação para você, apenas para confirmar, agora de Ellen White, que a porta da graça, ela de fato é flexível, o fechamento dela acontece em momentos diferentes para algumas pessoas do que para outras. O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo da graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo, seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. Então o texto deixa bem claro que há sim um fechamento anterior para alguns do que para outros. Agora, voltando ao que eu disse há pouco, o que determina isso são as nossas escolhas. Não é um ato arbitrário da parte de Deus, onde ele chega e diz assim, olha, agora para os adventistas, para os batistas, assembleianos, já não há mais oportunidade. Não é isso. Para você compreender, quando, por exemplo, nós cometemos o pecado que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, é exatamente esse o ponto que determina o fechamento da porta da graça para alguns. É você endurecer o seu coração quando o Espírito Santo está insistindo com você e você sabe que esse é o caminho que você precisa seguir, até o ponto de cauterizar a sua consciência. E então, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, deixa de fazer esse trabalho em você. Não é que o Espírito agora vai abandoná-lo, mas é que o pecador abandona a obra intercessora do Espírito Santo de Deus. Isso é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E um momento crucial onde todo adventista e todo ser humano vai tomar a sua última decisão é justamente no ápice do decreto dominical, quando o selo de Deus passa a ser aplicado sobre o povo aqui na terra. Porque diz aqui Ellen White, uma citação dela que eu vou passar para vocês, quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Então, quando sai o decreto dominical, para os adventistas que já conhecem a mensagem que nós temos estudado, nós só precisamos fazer uma coisa, tomar a nossa decisão final. Então não é que Deus agora vai fechar a porta arbitrariamente, mas que, à medida que os adventistas tomam as suas decisões, é óbvio que eles estarão aceitando ou o selo de Deus ou a marca da besta. E isso naturalmente acontecerá antes do restante do mundo, que ainda terá a oportunidade de ouvir
a última mensagem de misericórdia, que é a terceira mensagem angélica. Como você acordou e percebeu que estava errado quando era do movimento dissidente? Bom, essa é uma história longa e eu vou apenas resumi-la aqui rapidamente, mas foi uma das experiências mais marcantes da minha vida e da vida da minha esposa. Basicamente foi quando nós entendemos o conceito de verdade presente e também qual é a verdade presente. Isso aconteceu quando nós fomos para uma escola missionária lá no México, que fica no deserto. Na época nós ainda éramos dissidentes, eu era católico na realidade e me envolvi com um grupo dissidente durante 10 anos. E então nós fomos para essa escola, que também era uma escola dissidente, para aprendermos ali minha esposa nutrição e eu evangelismo. Mas acontece que a escola estava basicamente abandonada, não tinha nada daquilo que fomos buscar. Eu fui para lá inclusive muito motivado por causa do fundador da escola, que era um ex-pastor adventista, por quem eu tinha uma estima muito grande, e ele aparecia a cada 2 meses lá na escola. Mas Deus usou a vida do diretor, que tinha acabado de chegar no instituto, quase junto conosco, e o Senhor usou a vida dele, de um peruano, para abrir os nossos olhos. E foi fenomenal, irmãos. É uma experiência que é longa, não dá tempo de contar num vídeo curto como esse, mas imagine um trailer com cerca de 25, 30 jovens estudando a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 e os jovens saindo dali de dentro em lágrimas, em pranto, e o meu coração vibrou como se eu estivesse encontrando uma pérola de grande preço. Eu fiquei maravilhado, foi algo que realmente abriu os meus olhos para uma experiência que até então eu não tinha tido. E a partir dali eu comecei a trajetória, que demorou mais ou menos 1 ano, até que começasse a rever as minhas crenças. Eu não cria que Jesus era Deus, tinha dúvidas com relação a alguns textos também de Ellen White, dizendo que tinham sido adulterados. Os antitrinitários usam esse argumento, e o Senhor foi derrubando cada um dos pilares, até que o último foi entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que é Deus e faz parte da divindade celestial. E no ano de 2015, então, minha esposa e eu nos batizamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Wilson era na época lá de Londrina, hoje, se eu não me engano, está em Rolândia, aqui no interior do Paraná. Se ele assistir esse vídeo, eu deixo um grande abraço a ele. Nos batizou, foi uma experiência inesquecível. E por essa razão, meu ministério se chama Última Verdade Presente, porque foi a mensagem que falou demais ao meu coração, ela arde realmente na minha vida, é o motivo, a razão do meu viver, e enquanto eu tiver saúde no meu corpo, e o Senhor me sustentar, como eu sempre oro a Ele, dizendo dessa maneira, a minha vida é um compromisso que eu fiz com Ele, estará dedicada em anunciar e viver essa mensagem pelos 4 cantos da terra. Então é isso, queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Tem algumas questões que a minha intenção era responder de forma um pouco mais curta, mas eu ainda estou engatinhando nesse formato, espero que pouco a pouco a gente melhore. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, também compartilhar com os seus amigos pelas redes sociais e principalmente colocar aqui os seus comentários, o seu ponto de vista sobre esse tipo de vídeos, porque como disse no princípio, a intenção é continuar fazendo. Um grande abraço, que Deus te abençoe imensamente.